Olá, boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. O encerramento do Jubileu das Famílias em Roma. 70 mil pessoas participam da Santa Missa, presidida pelo Santo Padre. Superar divisões e construir uma fé comum. Junho começa com a Semana de Oração pela Unidade Cristã. Desemprego tem queda no primeiro trimestre do ano. O primeiro Centro Integrado de Inteligência Cibernética do Brasil. Dados do IBGE apontam que o Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. A reforma administrativa em pauta no Congresso Nacional. E o fim de semana de acampamento Fé e Milagres na Canção Nova. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. O Canção Nova Notícias já está no ar. Boa noite. Um fim de semana dedicado às famílias no Vaticano. Elas vieram de várias partes do mundo participar de uma grande festa da igreja. O Jubileu das Famílias, que contou com uma programação intensa. A Santa Missa de encerramento foi presidida pelo Papa Leão XIV. Famílias de várias partes do mundo na Praça São Pedro. Na missa de encerramento do Jubileu foram as crianças que deram um colorido especial. Foi do Papa Móvel que Leão XIV saudou as famílias e foi acolhido com acenos e muitos aplausos. Em sua homilia, refletiu a oração de Jesus na última ceia, em que pede ao Pai para que todos sejamos um só. Essa oração do Senhor dá sentido pleno aos momentos luminosos do nosso querer bem aos outros, como pais, avós, filhos e filhas. E é isso que queremos anunciar ao mundo. Estamos aqui para sermos um. Como o Senhor nos quer um, nas nossas famílias e onde quer que vivamos, trabalhemos e estudemos, diferentes, mas um, muitos, mas um, sempre em todas as circunstâncias e em todas as etapas da vida. Papa Leão recordou beatificações e canonizações de casais nas últimas décadas e citou Luiz e Zélia Martin, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, os beatos Luiz e Maria Beltrame Quattrochi, cuja vida familiar transcorreu em Roma no século passado, e da família polaca Uma, pais e filhos unidos no amor e no martírio. Se trata de um sinal que faz pensar, pois a Igreja, apresentando-os como testemunhas exemplares dos cônjuges, diz-nos realmente que o mundo de hoje precisa da aliança conjugal para conhecer e acolher o amor de Deus e superar, com a sua força que une e reconcilia, as forças que desagregam as relações e as sociedades. Com isso, afirmou que o casamento não é um ideal, mas a regra do verdadeiro amor entre o homem e a mulher. Amor total, fiel, fecundo, e encorajou os pais a serem exemplos de coerência para os filhos, comportando como desejam que eles se comportem, educando-os para a liberdade através da obediência. E aos filhos pediu que sejam gratos aos pais. Disse que dizer obrigado pelo dom da vida e pelos dons que se recebe todos os dias é a primeira forma de honrar o pai e a mãe. Por fim, queridos avós e idosos, recomendo que cuideis daqueles que amais, com sabedoria e compaixão, com a humildade e a paciência que os anos ensinam. No sábado, a celebração deste amor e unidade foram expressados nas atividades do Jubileu, um evento pensado em cada membro que compõe a família, sejam estes adultos, adolescentes, crianças, sem esquecer dos idosos e para os queridos avós. Agora nós somos avós, temos uma neta que é uma alegria para nós e ao mesmo tempo olhar e participar aqui também dessa grande família que também não só são casais, mas também tem muitos avós aqui presentes. É uma alegria muito grande porque o testemunho que podemos deixar para hoje a nossa neta Miriam é porque quanto mais formos família e famílias de Deus, mais e mais é essa herança, esse testemunho e também o exemplo de que vale a pena ser família. Ainda durante o Jubileu das Famílias, o Santo Padre recordou a beatificação de Cristófora
Clonfaz e de 14 freiras da Congregação das Irmãs da Sagrada Família de Nazaré, martirizadas na Segunda Guerra. E entre as atividades do jubileu, os participantes tiveram ações voltadas à cultura, diversão e muita espiritualidade. No Jubileu das Famílias, o Diálogos com a Cidade foi realizado em vários lugares de Roma. Atividades culturais e musicais para todas as idades e, lógico, momentos de espiritualidade. Não faltaram brincadeiras para os pequenos. Luísa conta que se divertiu bastante. Muito legal, tô gostando muito, rezando, cantando, brincando. Seus pais falaram da importância de serem exemplos de esperança para os filhos e para o mundo. No nosso coração vem essa missão de ser testemunhas da esperança, primeiro no nosso lar, não é? Para os nossos filhos, para as pessoas que a gente vai tendo contato, no trabalho, na escola, em todos os afazeres. É mostrar que apesar de tudo que a gente está vendo de ruim, existe esperança, porque Cristo está lá na frente e nos chama. Estamos nadando contra a maré, porque o belo não é mais belo, o certo não é mais certo. E essa luta de mostrar às crianças que existe o belo. E o belo muitas vezes não é esse que o mundo nos mostra. Que existe aquilo que é sagrado, aquilo que deve ser respeitado. Ainda no sábado, nos Jardins Vaticanos, foi realizada a oração do terço na conclusão do mês mariano. Uma procissão luminosa saindo da igreja de Santo Estevão até a gruta de Lourdes foi realizada. Ao final, no momento oracional, houve a vigília de oração. Leão XIV falou do significado deste momento. De acordo com o Papa, é um gesto de fé, do qual, de forma simples e devota, nos reunimos sob o manto materno de Maria. Além disso, evoca alguns aspectos importantes do Jubileu das Famílias. O louvor, o caminho, a esperança e, sobretudo, a fé meditada e manifestada em conjunto. Padre, Filho, Espírito Santo. Esse é, Fernando, um dos projetos maravilhosos de Deus, né? A família. E é bonito de se ver. Superação das divisões e construção de uma fé comum, objetivos da Semana de Oração pela Unidade Cristã. O evento é promovido pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Mundial de Igrejas. Até o dia 8 de junho acontece a Semana de Oração pela Unidade Cristã. O evento é promovido pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No site da CNBB estão disponíveis materiais litúrgicos e formativos como suporte para a realização dos encontros. A Semana de Oração acontece no Brasil nas proximidades da festa de Pentecostes, uma data que marca um tempo de união. O tema foi retirado do Evangelho de São João, Crês nisto, e busca a necessidade de unir a fé em torno de um diálogo permanente pela paz. Para o assessor da Comissão para o Ecumenismo da CNBB, as religiões devem estar a serviço da paz. Um desafio que não deixa a gente desanimar. Eu creio que são desafios que para nós também se apresentam como oportunidades. E está aí, no meio de tudo isso, a voz de Deus, a oportunidade que Ele nos dá de dizer assim, abram os olhos, rezem juntos, caminhem juntos, procurem a reconciliação. O lema da semana está em sintonia com as comemorações dos 1.700 anos do Concílio Ecumênico de Nicéia. Tem um convite também ao acolhermos esse lema de nos voltarmos todos para Jesus Cristo e dizer, nós cremos. No meio também, muitas vezes, de muitas adversidades e dificuldades, nós cremos, o Senhor está conosco. Então, o que nós podemos fazer é nos enchermos de alegria e de confiança e da coragem que Ele nos dá e seguirmos adiante. Após reunião com líderes partidários na última sexta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados pediu o adiamento do início da cobrança do imposto sobre operações financeiras nas chamadas operações de risco sacado. Vamos ao vivo a Brasília com a repórter Aline Campelo, que traz as atualizações. Boa noite, Aline.
Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Bem, o adiamento valeria por até 10 dias, prazo que o Congresso deu para o governo apresentar uma alternativa ao decreto que aumentou o imposto. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que após reunião deste fim de semana, em negociações aí com os presidentes das duas casas legislativas, a equipe econômica está muito confortável, nas palavras dele, para chegar a uma solução estrutural, visando o cumprimento das metas fiscais, tanto de 2025 como dos anos seguintes. A declaração foi feita em meio a críticas vindas do mercado sobre a elevação de alíquotas do IOF para o crédito de empresas, para operações cambiais e para grandes investidores em previdência privada. Haddad disse que apresenta até amanhã as alternativas à alta do IOF. Também defendeu a revisão de benefícios fiscais, que hoje ultrapassam 800 bilhões de reais e que não entraria em detalhes para não gerar especulação, mas admitiu que pode alterar de novo a forma de cobrança do IOF, corrigir distorções de tributos sobre finanças, mas que elas precisam estar acompanhadas de reformas estruturais. E um outro assunto é o andamento das atividades aqui no Congresso Nacional passará por uma pausa. Isso porque será sede do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, que acontece a partir de amanhã até quinta-feira. Legisladores de 11 países membros do bloco e de 9 países parceiros deverão se encontrar para debater temas de interesse comum, como desenvolvimento econômico, inclusão feminina e inteligência artificial. Por hoje são essas as informações. Volto com vocês em Cachoeira Paulista. Fernanda. Obrigada, Aline, pelas informações. Boa noite para você. O Congresso volta a tratar de um assunto difícil, a reforma administrativa. Essa semana, um grupo criado para analisar e elaborar um novo texto para a proposta deu início às atividades. O grupo de trabalho com representantes de 14 partidos políticos foi instaurado na Câmara dos Deputados. A equipe começa essa semana a discutir a reforma administrativa. Coordenado pelo deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, o colegiado terá até 45 dias para elaborar e apresentar um texto que proponha melhoras à prestação de serviços públicos. O deputado Hugo Mota, presidente da Casa, defende que o debate seja menos politizado e que apresente soluções modernas, com ênfase no uso de tecnologias e boas práticas adotadas em outros países. Mota afirmou que a reforma não trará cortes ou retirada de direitos dos servidores. Destacou que a proposta deve atender demandas da sociedade por serviços mais rápidos e eficazes nas áreas de saúde, educação e segurança. No entanto, hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que a reforma administrativa deveria começar pelos supersalários e acordos feitos com as forças sobre aposentadorias. Para ele, toda a parte de segurança pode aumentar os gastos do governo. Uma chuva forte avança no sul com temporais nos 3 estados ao longo da semana. O amanhecer ainda será frio em boa parte da região, mas sem risco de formação de geada. Mínima de 12 graus em Porto Alegre e de 13 em Curitiba. Neste mês de junho, a chuva deve ficar um pouco acima da média no sul, em partes de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Já as temperaturas vão ficar um pouco abaixo da média nesses locais, principalmente no estado gaúcho. A infiltração marítima mantém a condição para chuva isolada na faixa leste nordestina. O calor e a alta umidade favorecem a formação de nuvens carregadas sobre o Amazonas, com chance de temporais. Para encerrar, os locais de tempo firme amanhã: Rondônia, Acre e Tocantins, parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e também o interior nordestino, que segue com sol forte e calor. Os termômetros variam entre 24 e 29 graus em Salvador e entre 20 e 31 graus em Cuiabá. Agora, uma boa notícia para a economia do Brasil é que o número de empregados com carteira assinada subiu quase 4% no primeiro trimestre deste ano. Os dados são do IBGE. Há pouco tempo, Isabela e Rafael conseguiram um emprego com carteira assinada. Eles já partilham as experiências da nova oportunidade. Gosto bastante, é bem tranquilo, bem
totalmente fora da realidade que eu estava no outro trabalho. Eu acho que o desenvolvimento pessoal que a empresa proporciona é bem melhor do que qualquer outra coisa. Segundo dados do IBGE, houve crescimento de 3,8% no número de empregados com carteira assinada. A taxa corresponde a mais de 1,5 milhões de pessoas contratadas no ano. Já o número de empregados sem carteira se manteve estável. Milton é diretor técnico de uma empresa de construção civil na cidade de São Paulo. Ele comenta que 2 obras foram iniciadas recentemente e explica o cenário das contratações em 2025. Isso gerou uma demanda muito grande para novos colaboradores. Foram em torno de 40 contratações, que percentualmente é bem significativo, e a gente acha que esse ritmo vai manter porque temos novos lançamentos a serem feitos. Isso vai demandar mais mão de obra para executar essas obras que vão ser lançadas agora nesse primeiro semestre ainda. A taxa de desocupação registrada pelo IBGE no último trimestre, encerrado em abril, foi de 6,6%, percentual estável em relação ao trimestre anterior. Nos próximos meses, a expectativa é positiva. As expectativas são de que nós tenhamos pelo menos uma continuidade desse quadro de estabilidade, né? Mas aí esse comportamento depende muito de outros fatores econômicos. Por exemplo, o comportamento da taxa de juros, dela se manter, né? Ou pelo menos tiver uma redução. E o segundo, a questão dos investimentos realizados pelos empresários. Nós observamos que, por exemplo, na semana passada o IBGE divulgou o PIB, e mostrou um aumento da taxa de investimento por parte dos empresários. Então, se esse processo se concretizar, se houver essa continuidade, nós poderemos pelo menos garantir um quadro de estabilidade. O primeiro centro integrado de inteligência cibernética do país foi inaugurado na cidade administrativa, onde fica o Poder Executivo de Minas Gerais. A intenção é monitorar ameaças do ambiente digital e ajudar a prevenir ataques em instituições de ensino. O aumento dos crimes virtuais fez com que os órgãos de segurança pública se reinventassem. Minas Gerais agora conta com um novo instrumento de combate às ameaças virtuais em ambientes escolares. Centro de recebimento, tratamento e difusão de denúncias relacionadas ao extremismo violento escolar é também um centro de pesquisa, né, e um centro de monitoramento de internet, redes sociais, fóruns online, né, a internet obscura, que a gente chama, que é a Deep Dark Web, que é uma internet que não aparece, né, normalmente para as pessoas avaliarem. E o objetivo nosso é fazer um trabalho de prevenção e identificação, né, de possíveis ameaças que estejam relacionadas a massacres escolares, ataques escolares, e fazer um trabalho prévio, preventivo, para evitar que esses casos ocorram. Com tecnologia avançada e troca de informações entre os órgãos, o Centro Integrado de Inteligência Cibernética consegue mapear ameaças, identificar autores e evitar ataques orquestrados. Servidores de inteligência de todas essas forças que fazem esse trabalho de monitoramento conjunto, mas quando nós temos uma ameaça identificada, a gente aciona esse protocolo e cada força, na sua atribuição, né, vai agir. Então, por exemplo, a Polícia Militar com trabalho preventivo de patrulhamento, a Polícia Civil e o Ministério Público com a investigação criminal com a fase processual. Então, todas as instituições atuam em conjunto, né, para dar esse tratamento, que não é só até, né, o trabalho de segurança pública, tem um pós-acompanhamento também que as nossas forças realizam em parceria com outros entes. E a participação da comunidade é aliada para o enfrentamento deste tipo de crime. Conscientizando seus próprios filhos, familiares, e qualquer denúncia, né, de qualquer informação de massacre escolar, de violência, ela pode fazer no 181, discando 181, a ligação é 100% anônima e ela automaticamente já vai ser tratada aqui por nossa equipe. Então não precisa se identificar, você não será identificado, tendo qualquer informação, por mais superficial que seja, para a gente é importante para que a gente, né, atue na prevenção. Nosso principal objetivo é cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças, né, e trazer uma sociedade cada vez mais segura. O CyberInt é um passo para a construção de um ambiente escolar mais seguro e preparado para os desafios do mundo digital. Essa orientação é para que o jovem que ainda é curioso, que se afaste disso, e um recado claro também para quem está aí para cometer crimes, para planejar ataques, vocês serão identificados, né, e serão responsabilizados. Agora que interessante, o maior sino do mundo percorreu mais de 10 mil quilômetros para chegar ao seu destino. Pelo menos 15 mil pessoas foram à Basílica do Divino Pai Eterno, em Goiás, prestigiar a chegada do gigantesco instrumento de percussão. Com 55 toneladas, 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro, o maior sino do mundo cruzou o oceano e finalmente chegou ao Brasil.
Fabricado na Polônia, o Vox Patris, que significa voz do Pai, impressionou e emocionou fiéis por onde passou. O sino percorreu um trajeto que durou quase 2 meses até chegar à Trindade, em Goiás, onde foi recebido com grande festa. A missa em ação de graças foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom João Justino, na Praça do Santuário, e reuniu peregrinos de diversas regiões num verdadeiro momento de fé e unidade. O sino ficará provisoriamente ao lado de outros 2 menores, São João e São Lucas. O primeiro badalo do Vox Patris já tem data marcada. Será no dia 26 de junho, às vésperas da Romaria do Divino Pai Eterno, a maior festa religiosa do Centro-Oeste. Bem legal. O Santuário de Santa Rita, em Cássia, Minas Gerais, acolhe visitantes e peregrinos o ano todo. O espaço conta com uma grande estrutura para propagar a devoção a Santa Rita. O maior santuário do mundo, dedicado à Santa das Causas Impossíveis, tem uma estrutura admirada pelos fiéis. Com 180 mil metros quadrados, o espaço é cuidado para a calorosa recepção dos peregrinos que visitam a cidade de Cássia, no sudoeste de Minas Gerais. O santuário ele conta com colaboradores, cada um na sua parte. A gente tem a secretaria, tem o pessoal da recepção e a gente conta também com a ajuda de muitos voluntários aqui de Cássia, E falando em voluntários, essa é a dona Ana, devota de Santa Rita desde a infância. Hoje, ela testemunha a vitória na saúde de sua neta, que teve um problema no pâncreas, graça alcançada pela intercessão da Santa das Rosas. Emanuele teve uma crise de pancreatite aguda e chegou a ter todo o abdômen tomado por líquidos que se sabia ainda até descobrir de onde estava vindo a infecção e um grau forte de infecção. Ela foi transferida daqui para a UTI de Passos, já entrando em coma. E a gente apresentava ela para Jesus: meu Senhor, é a sua coroinha, cuida, vai lá, visita, cura, manda ela bem para casa. E, por incrível que pareça, no isolamento onde ela estava, entrou uma abelha. A história de Santa Rita tem várias particularidades. Uma delas é associada às abelhas. Ainda bebê, um enxame passou em sua boca e depositou mel sem picá-la. No dia de sua morte, outra curiosidade: o convento onde estava o corpo foi tomado por abelhas. Porque ela tem epilepsia e a abelha veio na cabeça dela. Ela estava com pancreatite e a abelha veio na barriga dela e voou para a mesa de medicamento. E aí disse para ela, é Santa Rita que veio te visitar. Toda a igreja tem as colunas que sustentam a edificação. Na vida do cristão, a fé é o sustento da caminhada. Estes valores são vivenciados por Vinícius, um dos colaboradores do santuário. Meu trabalho aqui no dia a dia é estar acolhendo os peregrinos que vêm e também estar auxiliando as meninas da secretaria, na recepção. Há um ano eu vim buscar um milagre, uma graça, e hoje, pela graça de Deus, eu consegui acolher aqueles fiéis que provavelmente vêm também em busca do seu milagre, do seu impossível. O Santuário em Cássia acolhe fiéis o ano todo. Aos finais de semana, o movimento é mais intenso. São muitas demonstrações de devoção à Santa das Causas Impossíveis. Fernanda, Padre Jonas, fundador da comunidade Canção Nova, costumava dizer que quem planta fé colhe milagres, não é isso? E esse tipo de experiência foi quem viveu e esteve nesse acampamento deste fim de semana em Cachoeira Paulista. Foram dias de oração e de oportunidades para fortalecer a fé. E o melhor de tudo são os testemunhos. Veja na reportagem de Laura Lomônaco e Genilson Passetti. Márcio Mendes, Roberto Tanus e Frei Josué conduziram o evento. Para os participantes, uma oportunidade de mergulhar no amor de Jesus, que cura o coração e dá sentido à vida. O segredo para os milagres é, primeiro, amor. Segundo, humildade. Terceiro, querer fazer a vontade de Deus. E por último, esperar o tempo de Deus com confiança. Milagre vivido todos os dias por Tânia, que há 2 anos foi diagnosticada com um câncer na tireoide que não avançou. Hoje,
veio agradecer. No momento em que eu recebi o diagnóstico, aquilo veio no meu coração e falou assim: você está em paz. E eu vivo em paz até hoje. Eu já vivo como uma mulher curada, uma mulher liberta em nome de Jesus. A adoração e a gratidão a Deus geram verdadeiros milagres. Ao longo do acampamento, os participantes puderam vivenciar os sacramentos e fortalecerem a fé. A Eucaristia é Cristo que vive em nós, é a graça de Deus chegando ao nosso coração, é o próprio Jesus que vem amar-nos, nos curar, nos libertar e nos fazer capazes de viver a sua palavra, o seu projeto, o seu sonho para cada um de nós. Durante a adoração ao Santíssimo, Roberto Tanus proclamou a cura de uma mulher diabética que sofria com dores no ombro direito. Era Ana Maria, que veio com a família da cidade de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Na mesma hora eu fui impulsionada a levantar e tomei posse. É comigo mesmo, sacudi meus braços. Porque eu não podia levantar meus braços, eu tinha que levantar esse braço aqui. Esse aqui ainda conseguia mais. Mas esse aqui tinha que levantar, apoiar o outro para pentear o cabelo, para fazer alguma coisa. Eu tomei posse desse milagre hoje. Com o coração preenchido por Jesus, os fiéis voltaram para casa curados e para levar cura. Com a consciência de que quando Jesus me levanta, pela minha fé, também Jesus é poderoso para fazer com que eu levante outras pessoas. A gratidão é um dos mais nobres sentimentos que a humanidade pode cultivar. Este também é um elemento central da vida cristã. Quando somos gratos, nos aproximamos da bondade de Deus. Hoje, queremos te agradecer pelos 95% alcançados na campanha de maio. Se você deseja continuar evangelizando conosco, contribua no mês de junho. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação ou doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por cada gesto de generosidade. Mais de 14 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Os dados calculados pelo censo de 2022 revelam que 7% da população enfrentam os desafios diários da falta de acessibilidade, mas sem perder a esperança. Evelyn está iniciando seu tratamento na organização sem fins lucrativos AACD, que oferece assistência médico-terapêutica em ortopedia e reabilitação para todas as idades. A jovem teve sequelas após sofrer um acidente vascular cerebral. Eu estava dormindo, aí eu acordei no hospital. Eu não falava, eu não andava. 3 meses eu aprendi a andar de novo. Já a dona Amália está encerrando um ciclo. Ela foi atropelada em uma calçada por uma motocicleta e após 10 cirurgias teve a perna amputada. Hoje ela utiliza uma prótese e teve alta das sessões de fisioterapia. Eu acho que se eu não tivesse aqui eu não estava andando, agora estou andando, já saio na rua, já andando, tudo. Prestes a completar 75 anos, a AACD mantém 7 centros de reabilitação em 4 estados. Só no ano passado foram realizados mais de 850 mil atendimentos, grande parte pelo Sistema Único de Saúde. Um trabalho baseado em profissionalismo, em excelência, em estudo, em ciência. São 14 milhões e 400 mil pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, segundo o censo de 2022 do IBGE. As principais deficiências estão relacionadas à visão, seguidas de locomoção, manuseio de objetos e audição. O acesso a estudo e mercado de trabalho, além de cidades com melhor infraestrutura, são alguns dos desafios para essa população, de acordo com o médico, que também aponta alguns quesitos que já melhoraram. Acho que um dos avanços é a preocupação da sociedade para que essa população também seja incluída. O outro avanço é na questão da reabilitação mesmo, né? Avanços tecnológicos, baseados em ciência, abertura de alguns centros de reabilitação pelo país. Estamos longe do ideal, mas já há algumas políticas públicas que se preocupam com a saúde e a educação da pessoa com deficiência. Mesmo com os desafios diários, tanto Dona Amália como Evelyn destacam a importância do apoio familiar, dos profissionais de saúde e da fé para esta nova etapa da vida. Eu acho que se eu não tivesse
esse Deus na minha vida, eu acho que eu não tinha resistido. Não desista. Deus é fiel. Em Brasília, uma vila acolhe e oferece convívio familiar a pessoas com deficiência há quase 2 décadas. Essa é a primeira matéria da nossa série Famílias Extraordinárias. Jorginho e Cássia vivem uma grande inspiração no matrimônio, a Vila do Pequenino Jesus, que acolhe pessoas com deficiências física e mental. Aqui, 104 assistidos se tornam filhos. Além do casal, outras 160 pessoas atuam, como cuidadores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e psicólogos. Aqui na Vila, os acolhidos vivem como uma grande família. Eles têm os seus direitos assegurados e assistência à saúde física e mental, além de uma alimentação adequada, medicação e cuidados com a higiene pessoal. Aos sábados tem celebração da Santa Missa na Vila. Ao longo da semana, eles têm momentos de oração e adoração com seminaristas diocesanos e integrantes do Convento das Irmãs Pias Operárias de Brasília, que também ajudam na catequese e na evangelização dos internos. Deus foi generoso até nisso, na sua providência, de enviar essas pessoas para cá, para ajudar na formação humana deles e nos ajudar naquilo que eles estudam em relação aos sacramentos para o nosso acolhimento. O casal tem 2 filhos biológicos. Cássia explica a naturalidade com que as crianças convivem com os moradores da vila. Quando algo é de Deus, ele é muito natural. Nos reconhecemos como uma grande família mesmo, né? O Bernardo e Francisco têm neles, em cada um aqui da vila, como irmãos, e eles retribuem também dessa forma. A vila tem uma grande estrutura para bem acolher os internos. Cada ala recebe o nome de um santo, exceto a enfermaria, que tem o nome do primeiro voluntário da área de saúde, que ajudou a instituição, e um dos quartos tem o nome da primeira criança acolhida por eles. Desde o início das atividades, 44 internos faleceram. Para homenageá-los, foi criada a Galeria Embaixada do Céu, uma alusão ao setor de embaixadas de Brasília, onde a casa está localizada. Os filhos da vila têm momentos de lazer, convivência e são incentivados a desenvolver os sentidos para terem o máximo de autonomia possível. De forma carinhosa, eles expressam o prazer de viver nessa grande família. Isso aqui é um pedacinho do céu. Ah, maravilha. Pessoal, aqui é gente boa demais. Quero falar que eles são uns pais maravilhosos para mim. Diariamente, os internos da vila usam 800 fraldas. Há um funcionário responsável para a confecção desse material e, uma vez por mês, a casa recebe voluntários para um mutirão que intensifica a produção, chegando a confeccionar mais de 9.000 em um único dia. Nas redes sociais, a Vila divulga como é o dia a dia dessa grande família e qual o destino da verba e doações que recebe. A instituição tem parceria com o governo do Distrito Federal e promove eventos para manter toda a estrutura. Quem se interessar também pode se tornar um amigo fiel da vila e doar via Pix. Jorginho e Cássia permanecem fiéis ao amor de Deus e expressam com satisfação a alegria de acolherem a missão a qual foram chamados. O primeiro chamado que nós temos é o matrimônio. O domingo, por exemplo, a gente vai à missa na nossa paróquia, entendeu? Junto com meus 2 filhos. Tenta viver o domingo em família, para nos dar força para durante a semana estar aqui com a nossa grande família. E a gente, enquanto família, nós temos muita coisa, né, para servir a Deus aqui. Então, eu acho que as famílias precisam conhecer a sua força, precisam saber que servir ao outro fortalece os seus próprios laços. Uma grande família e um belo exemplo de fé, né? Belíssimo exemplo, que esse exemplo possa ser seguido por outras famílias, né, Fernanda? Claro, com certeza. O Brasil precisa. O Canção Nova Notícias fica por aqui. As reportagens de hoje estão em noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Uma ótima noite para você. Em instantes, você acompanha a transmissão da Santa Missa direto da Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.